Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta aos Coríntios, continuaremos a estudar o capítulo 15. Mas antes de iniciarmos o estudo, eu pediria àqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva. É fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você ver novos vídeos, ok? Em todo o capítulo 15, Paulo fala a respeito da ressurreição. Ressurreição de Cristo e a ressurreição daqueles que morreram em Cristo Jesus. Vamos então continuar no capítulo 15, agora a partir dos versículos 20 em diante. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente ele exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todo. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nessa mensagem sobre a ressurreição, Paulo vai falar que Jesus é o primeiro a ser ressuscitado. E Paulo também vai falar lá do livro de Gênesis, o que foi relatado no começo, no início de tudo, quando Deus criou Adão. Adão foi o primeiro homem. E esse homem pecou, esse homem desobedeceu a Deus. E como consequência da desobediência, o pecado trouxe a morte, porque o salário do pecado é a morte. E quando Deus prepara o seu plano da salvação, ele envia, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo. Homem, mesmo sendo Deus, desceu dos céus para viver como homem e que passou por dores, mas ele não pecou. Esse é o segundo homem, aquele que nos dá vida. Enquanto o primeiro homem, o Adão, trouxe morte para a humanidade, Jesus Cristo veio trazer a vida. Através de quê? Da ressurreição. E ele fala que durante o tempo em que Jesus esteve nesse mundo, ele, após a sua ressurreição, ele inaugurou o reino de Deus espiritual em sua plenitude, onde ele hoje está no trono de Deus, reinando, onde todas as coisas foram colocadas por Deus Pai ao Filho. O Filho tem o poder sobre todas as coisas. E ele promete que vai voltar. Quando todas as coisas, quando a maldade, quando Satanás, quando os principados, as potestades, os reinos do mal forem destruídos, Jesus Cristo virá buscar o seu povo. E onde ele fará a morada, onde ele fará um novo céu e uma nova terra. E depois
Cristo Jesus entregará o reino de Deus ao Deus Pai, porque tudo foi dado para Cristo. Deus estabeleceu em Cristo Jesus todas as coisas desde a criação do mundo. E que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e todos aqueles que creem no Filho terão vida eterna, serão ressuscitados no último dia, quando Cristo retornar para buscar o seu povo. Trazendo essa mensagem para nós da Igreja Cristã Contemporânea, a gente vê que muitos que se dizem cristãos, mas não entendem que a esperança do cristão não é por essa vida, é pela vida eterna. É crer que Deus ressuscitará cada um daqueles que crerem no Messias e que colocará sua fé em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E Deus, Ele promete, e as promessas de Deus são cumpridas. Ele promete que ressuscitará todo aquele que colocar suas mãos em Cristo Jesus. Porque a esperança do cristão é ter um novo corpo, corpo glorificado, assim como o de Jesus Cristo, quando ele foi para a glória. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, essa é a esperança que todo cristão tem, de saber que, ao sair desse mundo, ao morrer, a ir para o sepulcro, Deus promete que, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitará com um corpo glorificado, um corpo que não haverá dores, não haverá mancha de pecados, não haverá doença, não haverá choro, lamento, mas um corpo glorificado, onde todos aqueles que creram em Jesus Cristo viverão para sempre numa vida eterna, em um novo mundo, um novo céu. Essa é a nossa esperança. A esperança do cristão é essa. Seremos ressuscitados. Mesmo aqueles que não crerem, os que não crerem também serão ressuscitados no último dia. No último dia, ressuscitarão os que colocaram a fé em Jesus Cristo e aqueles que são incrédulos, ou que foram incrédulos naquele dia. E esses serão julgados para a condenação eterna. E enquanto aqueles que colocaram a fé em Jesus Cristo já serão separados para viver em um novo céu e uma nova terra. Se alegre, a alegria do Senhor é a nossa força. Que possamos vigiar e orar, pois não sabemos o dia nem a hora que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E nesse dia é um dia de muita alegria para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, glorificado seja o teu santo nome, ó Pai. Te pedimos que o Senhor possa estar falando aos corações do teu povo, daqueles que colocaram a fé em Jesus, para que eles possam entender que a morte não é o fim, e que Jesus Cristo venceu a morte e que todos aqueles que estiverem em Cristo Jesus serão ressuscitados e terão vida e vida em abundância em um novo céu e uma nova terra. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.